Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula e antes de começar a retomar o nosso conteúdo, eu quero perguntar o que vocês acham desse cálculo aqui que eu fiz na aula passada. Meu Deus, né? Tá errado isso aqui. Eu fui assistir o vídeo depois e eu falei, ué, da onde que eu tirei esse 189,76? Bem doida, né? Então, ó, 190 mais 19,76 é 199,76, tá? Eu não sei, e eu fiz na calculadora ainda, eu não sei se eu somei 9 em vez de 19, tá? Mas aí vocês arrumam na apostila de vocês, tá? Então, aqui, 899,76, ok? Gente, eu vou começar aqui a falar de juros, depois eu corrijo a tarefa de casa, tá? Que daí a gente vai descendo aqui e aí no final a gente corrige, ok? Então vamos lá. Juros. Você já percebeu que a palavra juro está presente todos os dias na mídia? Veja alguns exemplos a seguir. Então a gente ouve bastante, né? Ele fala aqui, ó. BC pressiona bancos por corte de juros do cheque. BC reduz taxa de juros para mínimo histórico de 6,5. BC é o Banco Central, tá? Com a alta dos juros nos Estados Unidos, como, né, ela pressiona o Brasil. Enfim, a gente vê bastante coisa. Aqui, ó, a venda de uma TV, ó. TV de 43 polegadas por R$ 1.577,88 em até 12 vezes de R$ 131,49 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Bom, então a gente vê bastante falar de juros, né? Nas sessões anteriores, você viu o significado de juro e taxa de juro. Vamos explorar um pouco mais essas noções, tá? Então agora vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos então resolver esse probleminha? Olha só o que ele fala pra gente. Júlia pediu a Rafael R$ 500 emprestado por 2 meses. Rafael emprestou o dinheiro, mas cobrou o juro de 10% pelo período. Ao final dos 2 meses, Júlia pediu mais um prazo de 2 meses para saldar a dívida. Decorrido esse período, Júlia pagou a Rafael a quantia de R$ 600. Rafael não concordou, dizendo que o montante a receber era de 605. Explique como Rafael e Júlia chegaram cada qual aos valores mencionados. Então, como que a Júlia chegou a R$ 600 e Rafael a 605? Então, primeiro a gente vai fazer o de Júlia aqui, tá? Então, vamos ver como que a Júlia pensou. Então, vamos lá. O que acontece? Quanto dinheiro ela pegou emprestado com o Rafael mesmo? 500, né? Aí ele falou que ia cobrar uma taxa de juros de 10%. Então, tá. Então, quanto que é 10% de 500? Então, vamos ver quanto que é isso? Ó, 10% de 500 vai ser quanto? 0,10 vezes 500, certo? Muito bem. Para fazer esse número com vírgula aqui, é só a gente pegar a porcentagem e dividir por 100, tá? Então, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, 0,1 vezes 500 dá quanto? Aí a gente pode fazer na calculadora, tá? Então, eu já fiz aqui o cálculo, já vou colocar direto, tá? Então, 10% de R$ 500 é R$ 50. Ok. Só que o que acontece, ó? Júlia ela pediu R$ 500 emprestado por 2 meses. O Rafael emprestou, mas cobrou 10% pelo período. Então, o que é 10% pelo período? É 10% num mês, 10% no outro mês. Não foram 2 meses que ela ficou devendo ali para o Rafael? Então, vai ser 10% cada mês. Então, o juro que ela vai ter que pagar, então, ó, ela tinha dívida de R$ 500, então ela vai pagar R$ 50 por um mês, mais R$ 50 do outro mês, certo? E quanto que dá isso? 500 mais 50 mais 50 dá 600. Ok, então esse foi o raciocínio que a Júlia utilizou, por isso que ela queria pagar R$ 600 lá para o Rafael, beleza? Só que o Rafael não concordou, ele falou que era 605. E aí, será que o Rafael está enganando a Júlia ou o que aconteceu? Bom, então vamos pensar o que o Rafael fez. O Rafael, ele pensou no seguinte, ó. A Júlia, ela tem que me pagar 10% dos R$ 500. Só que olha só, então ele pensou no seguinte, no primeiro mês ela vai me pagar isso, né? Então, 10% de 500 é igual a R$ 50.
Então, no primeiro mês, ela teria que me pagar 500 mais 50. Então, ela teria que me pagar 550. Já no segundo mês, esses juros aí vai ser aplicado nos 550, não mais só no 500. Agora vai ser aplicado os juros no 550. Então, ó, vai ficar 10% de 550. Quanto que é 10% de 550? Então, 0,1 vezes, deixa eu pôr um igual aqui. 0,1 vezes 550. Quanto que é 0,1 vezes 550? Então, você pode fazer na calculadora aí, vai dar 55. Então, ela já estava devendo 550, agora mais 55. Então, lá no segundo mês, 550 mais 55 dá exatamente os R$ 605 que ele falou que ela deve para ele. E aí, o que vocês acham disso que o Rafael fez? Será que ele tá certo em cobrar assim? Será que ele foi um espertinho? O que vocês acham aí? Então, vamos pensar, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar. Isso aqui vocês podem copiar, tá? A gente já vai chegar numa conclusão sobre isso que eles fizeram, tá bom? Eu não vou falar ainda agora, mas podem copiar aí na número 1. A número 2 fala assim: vamos voltar aos raciocínios de Júlia e Rafael explorado nos itens anteriores. Suponha um capital de R$ 100. Então, agora, a gente, em vez de ser os R$ 500, para ficar um cálculo mais fácil, a gente vai usar um capital de R$ 100. Então, vamos supor lá que a Júlia pegou R$ 100 emprestado agora em vez de 500, tá? Aí, ela vai pagar um juro mensal de 10%. Então, vamos calcular o montante ao final de 5 meses, tá? Então, olha só, eu já preenchi, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que eu preenchi e vocês preencham a tabela de vocês também, tá? Então, olha só. No primeiro mês, esse aqui é o primeiro raciocínio da Júlia, tá? A dívida no início do mês era de R$ 100, ok? Porque ela pegou R$ 100 emprestado, então ela devia R$ 100 no primeiro mês. Então, no primeiro mês, aplicou uma taxa de juros de 10%. Quanto que é 10% de 100? Então, é só fazer 0,1 vezes 100. Dá 10. Então, ela não era R$ 100 a dívida? 100 mais 10 dá 110. Beleza. Então, lá no segundo mês, ela tá devendo 110 agora, tá? Aí, aplicou 10% lá no capital inicial, que é o 100, né? Então, 10% de 100 dá R$ 10. Então, ela não estava devendo 110? Então, agora 110 mais 10 dá 120. Então, no terceiro mês, ela está devendo 120. Aí, pegou mais os 10% de 100, que continua sendo os R$ 10, e somou mais 10, deu 130. E assim ela fez no quarto mês e o quinto mês. Então, a dívida final no final do mês da Júlia foi de R$ 150, porque ela cada mês foi gerando R$ 10 de dívida. De juros, desculpa, e somando com a dívida que ela tinha lá com o Rafael. Então, ela tinha lá que pagar para ele R$ 150, tá? Pode copiar essa tabela aí no caderno de vocês. E qual foi o raciocínio do Rafael? Então, o Rafael pensou o seguinte, ó. No início do mês, a Júlia tá me devendo R$ 100. Então, eu vou aplicar uma taxa de juros de 10%, que dá R$ 10. Então, 100 mais 10 dá 110. Então, no segundo mês, a Júlia está me devendo 110. Agora, eu vou aplicar uma taxa de juros aos 110, não mais no 100, né? Porque agora ela não me deve mais 100, ela me deve 110. Então, 10% de 110 vai dar 11. É só fazer 110 vezes 0,1. Então, 110 mais 11 dá 121. Agora, a Júlia está me devendo 121. Então, no terceiro mês, eu vou aplicar os juros de 10% no 121. Então, 10% de 121 dá 12,10. Então, 121 mais 12,10 dá 133,10. E assim ele foi fazendo até chegar no quinto mês e descobrir que a dívida era de R$ 161,05, tá? Então, podem copiar essas duas tabelinhas no caderno de vocês. Pode pausar aí o vídeo, tá? Para vocês copiar a tabela para a gente responder, então, a letra B, tá? Olha só o que fala a letra B.
qual é a diferença entre o raciocínio de Júlia e o raciocínio de Rafael? Então, a gente viu que a Júlia, ela tá aplicando juros lá no capital inicial, né? No primeiro capital aqui, que é o de R$100, que foi o que ela pegou emprestado. Já o Rafael não tá aplicando os juros no capital, ele tá aplicando no montante. Lembra que o montante é o capital mais os juros? Então, ele tá somando o capital mais os juros e aplicando os juros ali, tá? Então, ele pega o capital mais os juros, gera o montante e aplica a taxa de juros ali. É isso que o Rafael tá fazendo. Então, é isso que a gente vai escrever lá na letra B. Então, ó, no raciocínio de Júlia, a taxa de 10% é aplicada sobre o capital inicial. Quem que é o capital inicial? É os R$100, né? E no raciocínio de Rafael, a taxa de juros de 10% é aplicada no montante. Tá? Então, pode escrever isso aí na letra B de vocês, tá bom? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Rafael tá certo, que a Júlia tá certa? Quem tá certo aí? Então, vamos ler aqui, ó. Ao realizar a sessão anterior, você percebeu a necessidade de um entendimento mais explícito entre a parte envolvidas em uma transação financeira. Quando Júlia pediu a prorrogação do empréstimo, Rafael deveria ter lhe informado que os juros do novo período indicaria sobre o montante e não sobre o capital inicial. Os dois raciocínios estão corretos, pois cada um deles teve o próprio entendimento sobre juro. No raciocínio de Júlia, o juro produzido em cada período não é incorporado ao capital inicial, ou seja, em cada período o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Essa modalidade de cálculo de juro é chamado de regime de juros simples. No raciocínio de Rafael, o juro produzido em cada período é incorporado ao capital inicial e o montante, assim obtido que renderá juro no período seguinte. Juro sobre juro. Essa modalidade de juro é chamada de juro composto. Então, existem dois tipos de juro, o juro simples e o juro composto. O juro simples é aquele que a Júlia fez, que a gente aplicar a taxa sempre no capital inicial. Então, sempre, se a dívida foi de R$100, o juro, não importa quantos meses você vai demorar para pagar, o juro vai ser sempre aplicado naquele capital inicial. Já o juro composto, ele é aplicado no montante, então ele vai sempre mudando, tá? O que acontece? Ele fala aqui, atualmente, todas as operações financeiras no Brasil ocorrem no regime de juro composto, tá? Então o Rafael, ele não estava errado, né? Na verdade, o Rafael, ele estava usando o que é mais usual mesmo, tá? Hoje em dia é muito raro, a gente não vê usar juros simples, sempre é usado juros composto, tá? O juros simples, ele não é utilizado, ok? A gente aprende como calcular ele. Assim, não que não é utilizado nunca, né? Mas é muito raro, raríssimo você ver uma operação de juros simples. Talvez em um boleto, com um atraso ali de 1 mês, 2 meses, no máximo, a gente vê um juro simples. Mas a gente vê mesmo o juro composto, tá bom? Ok, então vamos fazer o exercício número 2? Então, ó, ele fala o seguinte: resolva os problemas, utilize a calculadora, tá? Quando a gente trabalha com juro, matemática financeira, a gente usa bastante a calculadora, porque é muita porcentagem, fazer conta com porcentagem dá muito trabalho, é chatinho. E o que acontece? A gente trabalha com muitas casas decimais, e aí às vezes a gente vai trabalhar com arredondamento, então um resultado pode dar diferente do outro, tá? Então geralmente a gente usa a calculadora, tá bom? E o que acontece? A matemática financeira também é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? No trabalho, a gente vai, quando vocês começarem a trabalhar, né? Ou se alguém já trabalha, usa muita matemática financeira no trabalho, em casa. E em casa a gente não vai pegar um caderno para fazer um cálculo, né? Assim,
é muito raro. Geralmente a gente pega uma calculadora mesmo. Então é bom a gente fazer isso na calculadora, tá? Vocês podem usar a calculadora que vocês tiverem. Eu vou usar a minha, que ela é científica. Mas na calculadora normal, essa minha é bem bonita, que ela é rosa, ela também dá calculadora do celular, vocês também podem usar. E aqui tem aquelas calculadoras que elas são preta e verde, sabe? Que é bem comum a gente ter em casa, né? Eu não tenho, mas é bem comum as pessoas terem em casa. Também é bem fácil de usar, tá? Eu não vou usar essa aqui porque ela tá acabando a pilha dela, a bateria. Ok, então vamos lá. Resolva os problemas. Utilize a calculadora. O pai de Francisco aplicou R$ 1.000 na poupança, a juro de 1% ao mês. Qual será o montante após 3 meses? Então vamos lá. Aqui ele fala pra gente o que é a poupança, né? Então a poupança é uma conta bancária usada por clientes para guardar dinheiro, como forma de poupar. Desse modo, os clientes recebem juro proporcional ao tempo que o dinheiro ficou guardado no banco. Acho que vocês já ouviram falar de poupança, né? Então, poupança, você coloca lá o dinheiro e ele vai gerando, vai aplicando ali uns jurinhos por mês e você vai rendendo o seu dinheiro, né? Então, aqui no caso do o pai de Francisco, o juro era de 1% ao mês, tá? Então, vamos ver quanto que vai dar, quanto que vai render esse dinheiro dele? Então, vamos lá. No primeiro mês, o que vai acontecer? Lembrando que vão ser 3 meses, tá? Então, no primeiro mês, ele colocou lá R$ 1.000. Aí, vai aplicar uma taxa de juros de 1%. Quanto que é 1%? A gente vai escrever como taxa, então a gente tem que dividir por 100, tá? Então, vai dar 0,01. Então, vai ser 1.000 vezes 0,01. Ok, quanto que é 1.000 vezes 0,01? Então, pode fazer na calculadora, vai dar 10. Então, no primeiro mês, vai render... Deixa eu só dar um espacinho aqui. Então, no primeiro mês, ele vai ter os R$ 1.000 mais R$ 10. Então, no primeiro mês, ele vai ter R$ 1.010 na poupança, tá? Rendeu ali R$ 10, ok? E no segundo mês? No segundo mês, então, a gente vai aplicar mais 10%. Só que agora, ó, lembra que a gente vai utilizar o juro composto, tá? Lembra que ele falou pra gente que o juro simples não é usado? Então, a gente vai usar o juro composto. Então, a gente vai aplicar o 10% aqui, ó, no 1.010, tá? Então, 1.010 vezes 10%. 0, gente, não é 10% não, é 1%, ó, tá? 0,01. Então, 1.010 vezes 0,01 vai dar 10,10, tá? Então, R$ 10,10. Então, lá no segundo mês, qual que vai ser o dinheiro que o pai de Francisco aplicou lá? Quanto que gerou? Então, vai ser os 1.010 que ele tinha, mais R$ 10,10. Quanto que dá 1.010 mais R$ 10,10? Dá 1.020,10, ok? Então, em 2 meses rendeu isso. Ele quer em 3 meses, né? Então, vamos lá fazer o último mês aí. Então, o terceiro mês, ele tinha, então, 1.020. Aqui é uma vírgula, tá? Não é um ponto, não. Não, tá uma vírgula mesmo, acho que eu tenho que pôr mais pra cima. Aí. Então, vamos lá. No terceiro mês, ele tinha, então, R$ 1.020,10. Aí, ele vai aplicar a taxa de 1%, então, 0,01. Então, quanto que vai dar 1.020,10 vezes 0,01? Deixa eu achar aqui que eu já fiz. Dá 10,20, né? Então, R$ 10,20. Então, no terceiro mês... vai ficar os 1.020 mais R$ 10,20. Quanto que é 1.020? 1.020,10, né? Tinha 10 centavos aqui.
1.020,10 mais R$10,20. Então, 1.020,10 mais 10,20 vai dar 1.030,30 centavos, né? Então, o montante após 3 meses vai ser esse de 1.030,30, tá? Então, o montante será de R$1.000, R$1.030, né? E 30 centavos. Certo? Então, olha só, vamos interpretar o nosso exercício? Ó, então, ele aplicou R$1.000 na poupança. Após 3 meses, ele vai poder pegar R$1.030,30. Então, rendeu quantos reais na poupança? Rendeu R$30, né? Ele vai conseguir R$30,30 a mais lá no terceiro mês. Ok? Letra B. O pai de Matheus precisou utilizar R$1.000 de seu cheque especial. O que é o cheque especial? Ó, o cheque especial trata-se de um valor emprestado automaticamente pelo banco ao cliente quando ele precisa gastar além do valor que possui em sua conta. Por esse empréstimo, o banco cobra juros. Então, vamos supor lá que deu uma emergência, né, lá na casa do pai do Matheus, e ele precisou de R$1.000 emprestado no banco. Ele não tinha R$1.000 e ele precisou. Então, o banco ele empresta esse dinheiro. E aí, esse dinheiro é chamado de cheque especial, tá? Só que o banco empresta, mas o banco não é tão bonzinho assim, né? Que empresta e fala assim, ah, pega aí, depois me devolve os 1.000. Não, não, não. Tem que pagar uns juros em cima disso. Afinal, é assim que o banco lucra, né? O banco, ele é um comércio também, né? Ele tem que lucrar, né? Ele precisa lucrar de alguma forma. Então, vamos lá. Então, ele pegou esses R$1.000 e ele vai pagar juros de 9% ao mês. Qual será o montante da dívida no final de 3 meses, né? Então, vamos lá. Então, no primeiro mês, ele pegou lá os R$1.000 e aí aplicou uma taxa de juros de 9%. Então, quanto que é 9%? 9 dividido por 100 vai dar 0,09. Então, 1.000 vezes 0,09. Quanto que é 1.000 vezes 0,09? Vai dar 90. Então, no primeiro mês, a dívida dele já está em R$1.000 mais R$90. Então, está em R$1.090. No segundo mês, gente, esse teclado ele é tão ruim. No segundo mês, então, a dívida está em 1.090. E aí, mais 9% de juros. Então, 1.090 vezes 0,09 de juros. Quanto que é 1.090 vezes 0,09? Pode fazer na calculadora. Vai dar 98,10. Então, no segundo mês, ele já está com uma dívida de quanto? De 1.090, que já estava no segundo mês, agora mais 98,10. Quanto que é 1.090 mais 98,10? Vai dar 1.188,10. Tá? Então, no segundo mês já tá aí essa dívida dele, de R$ 1.188,10, ok? Agora, vamos fazer o último mês para ver quanto que ele vai pagar, então. Então, no terceiro mês, a dívida dele já estava em 1.188,10. E aí, aplicou, então, a última taxa de 9%. Então, 1.188,10 vezes 0,09 vai ser igual a 106,93. Então, no terceiro mês, quanto que ele vai pagar para o banco, então? 1.188,10 mais os 106,93. E isso vai dar 1.295,3. Certo? Então, a pergunta foi, qual será o montante da dívida? Então, o montante será de R$1.295
centavos. Certo? Muito bem. Aí ele fala aqui, ó, faça uma análise dos dois contextos, itens A e B. Então, olha só. Aqui no primeiro, ele aplicou R$1.000 na poupança. Ele foi lá no banco, aplicou R$1.000 na poupança. Após 3 meses, rendeu R$30 para ele. Agora, olha só isso. Ele fez uma dívida no banco, né? Então, ele pegou um dinheiro emprestado no banco, que foi os mesmos R$1.000, tá vendo? Aqui também foi 1.000, né? R$1.000. Sabe quanto que ele pagou no final do mês? R$1.295,03. Olha só, ele pagou R$295 a mais, né? R$295,03 a mais. Vocês entendem aqui, olhando, a diferença da gente colocar dinheiro no banco e esperar render uma poupança e quando a gente fica devendo? Olha só como é diferente isso. Em 3 meses, você consegue só R$30 lá rendendo seu dinheiro. Agora, você faz uma dívida, você paga R$295 de juros. Veja a diferença? A poupança, ela rende 1% ao mês. Agora, um juros lá que você fica devendo, um cheque especial, ele vai render 9% ao mês. Então, olha o prejuízo, né? Que a pessoa tem quando fica devendo no banco. É muito dinheiro que ela tem que pagar, né? Olha só, R$295 a mais por 3 mesinhos só, né? Já quando aplica lá na poupança, a única, né, o que rende é só R$30. Então, essa é a análise que a gente pode fazer, tá? Então, pode escrever isso na letra C, né? A diferença de valores quando você investe dinheiro no banco, que é no caso de uma poupança, e de quando você pega um dinheiro emprestado, tá? A número 3 fala o seguinte pra gente. Vamos retomar o quadro em que você registrou o raciocínio do Rafael no item 2 da sessão anterior, dos valores referentes às dívidas. Então, foi esse quadro aqui, ó, tá? Que a gente preencheu. E aí, ele tá pegando só essas duas colunas, tá? O período e a dívida no início do mês, tá? Aí, ele passou pra cá, ok? Tá aqui. Vamos descobrir a regularidade que existe no quadro. Para isso, divida o valor da dívida do 5º mês pelo valor da dívida do 4º mês e do 4º mês pelo 3º mês e assim sucessivamente, o que você observa. Então, eu não vou escrever, tá? Eu só vou fazer na calculadora aí junto com vocês. Então, pega a calculadora e façam comigo. Ó, vamos lá. Vamos pegar a dívida do 5º mês. Então, põe na calculadora 161,05 dividido por 146,41. Aqui na minha, eu não sei se vocês vão enxergar, ó. Eu não sei também nem sei ficar do lado certo, mas deu 1,09999. Então, 1,09999 a gente pode arredondar para 1,1, tá? Então, quando a gente dividiu o 5º pelo 4º mês, deu 1,1. Agora, vamos dividir o 4º pelo 3º. Então, 146,41 dividido por 133,10. Deu 1,1? Tá. Vamos dividir o 3º pelo 2º. 133,10 dividido por 121. Deu 1,1 também. 121 dividido por 110. Deu 1,1 também. Que surpresa, né? Na verdade, não estou surpresa, né? Tinha que dar igual mesmo. Então, ele perguntou o que você observa. Então, a gente pode observar que o quociente é igual a 1,1, né? De todos. Então, vamos escrever aí. O quociente, não vai me escrever quociente com C, hein? O quociente é igual a 1,1. Seguindo a regularidade, qual seria o valor da dívida no 6º mês? Então, o que acontece? Quando a gente pegar essa dívida do 6º mês e dividir ela por 161,05, tem que dar 1,1. Então, é só a gente fazer a operação inversa com o 161,05 que a gente descobre a dívida do 6º mês. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação, né? Então, pega a calculadora de vocês e coloca 161,05 e agora multiplica por 1,1. Deu 177,155. 155 a gente arredonda para 16, tá? Porque a gente está trabalhando com centavos. Então,
qual é o valor da dívida no sexto mês. Então, o valor da dívida no sexto mês é igual a R$ 177,16. Ok? E aí a letra C fala assim, ó. Explique o significado do número obtido nos quocientes do item A. Então, olha só, o que são esse quociente aqui no item A? O que é esse 1,1? Bom, o 1,1 a gente pode escrever ele de que forma? Em forma de fração, né? Então, ficaria assim, eu vou colocar o meu aqui com a barra desse jeito, mas vocês podem escrever a barra de fração, tá? Então, põe o 11 em cima, passa um traço, e aí a gente vai colocar ele sobre 10, tá? Porque tem um número, lembra como faz, ó. Tira a vírgula, que número você enxerga? O 11, então o 11 vai no nosso numerador. Dividido, aí a gente põe o 1 aqui. Quantos números tem depois da vírgula? 1, então a gente acrescenta um zero. Então, vai dar 11 sobre 10. Então, você coloca em forma de fração 11 dividido por 10, tá? Ok. E o que seria... Tá, então eu quero deixar isso em forma de fração. Então, eu vou multiplicar por 10, tá? Porque se eu multiplicar por 10 em forma de fração, não, em forma de porcentagem. Então, o que é a porcentagem? Porcentagem é por 100. Por 100 é uma divisão por 100. Como que eu faço para esse 10 aqui embaixo virar 100? Eu multiplico ele por 10. Só que eu não posso multiplicar só o denominador por 10. Eu tenho que multiplicar o numerador também por 10. Então, eu vou multiplicar os dois por 10. Então, vai ficar o seguinte. 11 vezes 10, 110. E 10 vezes 10 dá 100. Então, a gente tem 110 sobre 100. Lembrem de escrever em forma de fração aí vocês. Tá, 110 sobre 100. Vamos dividir isso assim, ó. 100 sobre 100 mais 10 sobre 100. Por que eu fiz isso? Ó, o denominador é igual, que é o 100. Então, repete o denominador e soma o numerador. 100 mais 10, 110. Então, ele é igual, né? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, o que significa isso? Então, ó, a gente tinha a dívida e a gente está somando 10% da dívida aqui. Então, é isso que significa esse 1,1, que a gente está somando 10% nas dívidas, ó. A gente está pegando a dívida e está somando 10% nela, tá? Então, é isso que ele representa. Então, vamos escrever aqui de uma forma mais formal, tá? Então, o que representa? Então, ele representa o aumento de 10% acrescido daí no montante, né? Ok? Então, é isso que representa esse 1,1. Agora, então, a gente vai fazer a número 3, tá? Ela fala assim, organize os dados dos itens 1A e 1B em quadros. Então, a gente vai pegar esses dados aqui de juros, dos juros da poupança e do cheque especial e a gente vai colocar ele em um quadro. Como que vocês vão fazer? Então, naquele espaço, vocês vão fazer essa tabelinha aqui, ó. Ah, gente, olha aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó, mas eu fiz a número 2. Aqui, ó, que eu falei pra vocês colocarem em forma de fração, ó. Tá? Então, a de vocês, número 2, vai ficar dessa forma, ó. O 11 sobre 10, então multiplica por 100, por 10 em cima e embaixo, vai ficar 110 sobre 100. E aí, separem 100 sobre 100 mais 10 sobre 100, tá? Então, fica assim. Mas agora, a gente vai olhar aqui a tabela. Opa, acho que eu dei muito zoom, né? Então, olha só como que fica a tabela de vocês. Então, ó, vocês vão escrever, então, o período, ó, poupança e cheque especial. Os dois são em 3 meses, né? Então, o período, um mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E a aplicação, então, R$ 1.000, aí aplicou lá o 1%, ficou 1.010. Aí, 1.010, aplicou 1%, ficou com 1.020 e 10. E 1.020 e 10, aplicou 1%, ficou 1.030 e 30. E o cheque especial faz a mesma coisa, só que agora aplicando os 9%, tá?
E então, é só copiar aqueles dados numa tabela assim, ok? Então, pausa aí e faz a tabela. Agora, deixa eu descer aqui. Então, vocês vão fazer esses dados aqui, tá? Vão copiar essas tabelas aqui. Aí ele fala o seguinte: verifique se ocorre o mesmo tipo de regularidade observado no item 2. Para isso, divida o valor da terceira linha de cada quadro pelo valor da segunda linha e o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha. Então, vocês vão dividir, tá? Lá os valores da tabela, deixa eu colocar ela aqui. Então, vocês vão pegar e fazer na calculadora, né? Então, olha só. Vai pegar 1030 e 30. Então, vamos lá. 1030 e 30 dividido por 1020,10. Deu 1,0099 e tal. Então, isso é igual a 1,01, tá? Então, o terceiro mês com o segundo mês deu 1,01. Agora, 1020,10 dividido por 1010, 1,01, tá? Então, na poupança aconteceu isso, né? Então, deu ali 1,01. E no cheque especial? Então, vamos pegar 1.295,03 dividido por 1.188,10. Deu 1,09. Agora, 1.188,10 dividido por 1.090. Deu 1,09. Então, aconteceu o que a gente queria que acontecesse, né? Então, vamos escrever isso lá na letra A. Ó, verifique se ocorre o mesmo tipo de regularidade lá. Então, ocorre o mesmo tipo? Sim. Na poupança, o quociente é 1,01 e no cheque... Eita, que tá difícil, hein? E no cheque especial, o quociente é 1,09. Certo? Muito bem. Explore os significados dos números obtidos nos quocientes de cada quadro. Então, o que representa o 1,01? O 1,01 representa o montante acrescido de 1% de juros. E o que significa o 1,09? O 1,09 representa, então, o montante acrescido de 9% de juros, tá? É igual o que a gente fez lá em cima. Então, vamos escrever isso daí. O 1,01, tá certo, né? 1,01 representa o montante acrescido de 1% de juros. O 1,09 representa o montante acrescido de 9% de juros. Agora, número 4 fala assim: utilizando as conclusões às quais você chegou nos itens anteriores, calcule o montante a ser pago em regime de juro composto se o capital inicial for de R$2.000, a taxa de juros de 5% em um período de 4 meses. Deixe registrado o seu raciocínio. Então, vamos pensar o seguinte: quanto que vai ser esse montante? Então, a gente aprendeu ali que a gente tem o seguinte, ó. A gente vai aplicando, quando a gente divide, né? Um número pelo seu anterior, vai dar a taxa, né? Vai dar o todo mais a taxa. Aqui no caso deu 1,09. A taxa é o 0,09, que é os 9%, mais o 1, tá? Então, o que acontece?
A gente tem os 2.000 e a gente vai multiplicar por essa taxa quantas vezes? 4 vezes, não é? Ele não falou que era em 4 meses? Então, como que a gente pode representar isso? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vai ser o todo, né, mais a taxa. Então, a taxa é 5%, então vai ficar 0,05. E aí, a gente não vai multiplicar 4 vezes por essa taxa? Então, vai multiplicar essa taxa, vai multiplicar de novo, multiplicar e multiplicar. Então, a gente pode escrever isso em forma de uma potência. Então, vai ficar assim, ó. Isso daqui elevado a 4. Quando a gente tem esse circunflexo aqui, é porque é o elevado, tá? Eu não consigo colocar o elevado no computador aqui, no plural, tá? Se fosse no Word dava, mas aqui não dá. Então, eu vou colocar assim. Vocês não precisam escrever dessa forma, pode colocar o 4 aqui em cima, tá? Então, é a potência, é a quarta potência. Vocês entenderem? Então a gente vai aplicar 4 vezes essa taxa, tá? Então, vai ficar 2.000 vezes. Quanto que é 1 mais 0,5? Vai dar 1,05. Elevado, então, à quarta potência. E aí, vamos fazer na calculadora? 1,05 elevado à quarta potência. Se você tem uma calculadora científica igual a minha, é só clicar aqui nesse acento circunflexo, que é esse aqui, tá? Põe 1,05, clica nele e clica no 4. Se você não tem, se você tem uma calculadora igual essa daqui, então você vai fazer 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Não vá me fazer 1,05 vezes 4, que vai dar errado, tá, gente? A gente não está multiplicando por 4, a gente está elevando a 4. Então, isso aqui vai dar 1,21550,6 tal. Então, eu vou arredondar aqui, tá? Então, eu vou colocar 1,215, então vai ficar 22, tá? Que a gente arredonda para cima. Então, quanto que vai ser esse montante? 2.000 vezes 1,22. Deu 2.440, tá? Então, aqui o nosso montante vai ser 2.440. Eu fiz aqui eu fiz no meu caderno antes, sem fazer o arredondamento aqui, tá? Em vez de colocar 1,22, eu usei as casas decimal que ele deu pra mim. E aí deu um outro valor, deu 2.432. Então, isso, gente, varia. Quanto mais casas decimais a gente utilizar, mais próximo o valor vai chegar do correto, tá? Quanto menos casa decimal a gente utilizar, então esse valor vai acabar ficando um pouco mais distante. Quando eu for passar uma avaliação para vocês, quando vocês forem fazer uma avaliação em algum lugar, um vestibular, geralmente eles colocam quantas casas decimais eles querem que você utilize, tá? Então, aí deu esse valor aí de montante. Ok? E aí, finalizamos aqui, então. Vamos só corrigir, então, a tarefa de casa para a gente finalizar este módulo, tá? Então, vamos lá. Eu deixei para vocês fazerem a número 2 e a número 3, foi isso, né? Então, vamos lá. A número 2 fala o seguinte: determine os juros simples dos capitais abaixo e o montante, de acordo com os dados oferecidos no quadro. Registre no seu caderno o seu raciocínio. Então, agora, ó, é juros simples, né? Vocês tinham que fazer em casa. Então, ó, o capital é de 2.000, o prazo é de 2 anos. Ele vai aplicar 80% ao ano. Então, de quanto vai ser esses juros? Então, você vai pegar 2.000 e vai multiplicar pela taxa de 80%. O 80% é 0,8, então você vai multiplicar por 0,8. Vai dar 1.600. Só que não são 2 anos? Então, você multiplica por 2, que é 2 anos. Então, os juros vai ser de 3.200, tá? Então, quem que vai ser o seu montante? Vai ser o valor de 2.000, que é o capital, mais o 3.200. Então, o seu montante vai ser 5.200, tá? Então, tá aqui o seu montante, R$5.200. Agora aqui, ó, você tinha 50.000 de capital, num prazo de 5 anos, a uma taxa de juros de 6% ao ano. Então, pega 50.000 vezes 6%. Quanto que é 6%? 0,06. E isso vai dar 3.000. Só que não são 5 anos, então multiplica por 5. E aí vai dar 15.000. Então, aqui, 15.000.
Quem que vai ser o seu montante? É o capital mais os juros. O capital não era 50 mil? Quanto que é 50 mil mais 15 mil? 65 mil, né? Então, aqui vai dar 65 mil. O próximo, R$300 a uma taxa de 8% ao mês durante aí 4 meses. Então, vai ficar 300 vezes 8%, então 0,08. Isso dá 24. Vezes 4 meses vai dar 96. Então, aqui os juros vai ser de R$96. Então, 300 mais 96 dá 396. Eu não sei se durante a aula vocês estão ouvindo barulhão, mas eu não sei se eu contei pra vocês já, que tá reformando o barracão aqui na frente. Tá um barulho insuportável de chato. E a gente tá gritando, tá uma loucura. Agora aqui, R$150 a uma taxa de 0,8% ao mês. Quanto que representa 0,8%? Se você não sabe, você pode dividir por 100, aí dá 0,008, tá? Então, multiplica esse valor por 150, vai dar 1,2. Então, aqui, 1,2 pode ser 1,20, né? Como a gente está trabalhando com dinheiro. 1,20. Então, vai ficar 150 mais 1,20. Então, vai ficar 151. Ah, não, ó. Só que a gente vai multiplicar por 3, né? Que são 3 meses. Então, 1,20 vezes 3 vai ficar 3,60, tá? Então, aqui eu esqueci de multiplicar. 3 por aqui. 3,60. Então, 150 mais 3,60, 153,60, né? Prontinho. Então, esse daqui é o nosso montante, ok? Assim que tem que ficar a tabelinha de vocês. Ok, ali, João emprestou certo capital a juros simples de 9% ao mês. Ao final de 6 meses, recebeu o montante de R$1.848. Qual foi o capital inicial? Então, pensa o seguinte, João, ele emprestou um valor X, tá? Deixa eu pôr letra minúscula aqui. E aí, nesse valor X, ele aplicou 9% ao mês durante 6 meses. Então, ele fez o quê? 6 vezes 0,09, né, por cento. Então, 9%, que fica 0,09, num capital X. E isso deu quanto? R$1.848. Certo? Então, vamos resolver essa continha aí. X mais 6 vezes 0,9 vai dar 0,54. X. E isso é igual a 1.848. Agora aqui a gente vai somar. 1x mais 0,54x vai dar 1,54x. E isso é igual a 1.848. Então, o x é igual a 1.848 dividido por 1,54. E isso vai dar 1.200, tá? Então, após 6 meses, ele vai... Ah, não. Após, o capital inicial, então, que ele investiu foi de R$1.200, tá? Para que lá no final de 6 meses, lá aplicando uma taxa de juros simples de 9%, chegasse aos 1.848. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Acabamos, então, o nosso módulo de matemática financeira. Aí vocês só façam o exercício 4 e 5 em casa, para a gente corrigir na próxima aula. E aí a gente começa já o próximo módulo, tá? Que vai ser proporcionalidade, se não me engano. É regra de 3 composta. Vamos dar uma olhadinha aqui, se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Proporcionalidade, tá? E daí a gente começa com regra de 3 composta também. É um assunto bem simplesinho, tá bom? Tenham um ótimo dia, um bom restinho de semana aí pra vocês, bons estudos e até amanhã. Tchau!